O Vinícius Júnior simplesmente voltou de lesão e fez um jogaço na Champions League, marcando um golaço e dando uma assistência magistral para o Bellingham. O Real Madrid ganhou de 3-2 em uma partida que o Mbappé marcou um gol, mas ainda no primeiro tempo saiu lesionado. Vale lembrar que a partida do Vinícius Júnior foi tão importante para o Real Madrid que até mesmo o Carlo Ancelotti ficou em choque com sua atuação e não deixou de comentar sobre a sua volta ao time. Então fique comigo até o final que eu vou te mostrar tudo o que aconteceu nesse jogaço do Vini Júnior. E no final eu vou querer saber a sua opinião sobre uma polêmica envolvendo o Mbappé e o brasileiro. Bem, o Real Madrid não vinha muito bem na Champions League, mas hoje o time conseguiu superar o time embaçado da Atalanta e dar um alívio para o seu torcedor. Mbappé, Vinícius Júnior e Bellingham marcaram os gols do Real Madrid. E agora eu vou mostrar para vocês. Se liga aí. Vale lembrar que o jornal Marca enalteceu a entrega de Vinícius Júnior em um momento de pressão que se encontrava o Real Madrid na UEFA Champions League e destacou a importância do atacante para o clube. Ele terminou o jogo com as meias abaixadas e tomando um pacote de gel, fisicamente no limite, mas em nenhum momento pensou em sair de campo. Talvez tenha se arriscado, e talvez Ancelotti devesse tê-lo tirado, mas não deve ser fácil ficar sem Vinícius quando se joga na Champions League. O brasileiro é a alma do Madrid, o jogador que sempre aparece quando você está em risco, afirmou o jornal. Encurtou os prazos para estar em dezembro e aguentou toda a partida da melhor maneira que pôde, embora seu corpo estivesse 100% apto para apenas uma hora. E não, ele não fez o seu melhor jogo, mas na primeira chance que teve, converteu em gol. Vinícius Júnior, um jogador que está a caminho de se tornar uma lenda do Madrid, completou. No Real desde 2018, o atacante brasileiro é um dos principais jogadores do futebol europeu nos últimos anos. Na atual temporada, Vinícius Júnior entrou em campo 19 vezes e marcou 13 gols, além de ter contribuído com 7 assistências. A vitória sobre a Atalanta depois de 2 derrotas seguidas na Champions League fez o Real Madrid chegar aos 9 pontos e subir para o 18º lugar, na zona de classificação aos playoffs das oitavas de final. Carlo Ancelotti também falou sobre o jogaço do Vini e não deixou de comentar sobre o Mbappé que saiu lesionado. Mbappé poderia ter nos ajudado muito mais se tivesse ficado em campo, mas Rodrigo fez o seu melhor, ele não estava 100%. Jogamos o nosso melhor futebol esta noite. Vencer aqui não é fácil, então obviamente precisamos sofrer. Eles estavam pressionando, mas começamos bem o segundo tempo. Estamos muito felizes. A lesão de Kylian Mbappé não parece séria, é uma sobrecarga. Vinícius Júnior fez uma ótima partida mesmo voltando de lesão. Isso é muito importante para nós. Esperamos mais dele no próximo jogo. Vale ressaltar que o Bellingham também falou sobre o ataque do Real Madrid marcar os gols da vitória. Eu, Vini e Mbappé marcamos? É bom, não pensamos nisso, mas sabemos que há expectativa lá fora. Mas não importa se não ganharmos, mas ganhamos. Após o jogo, alguns torcedores comentaram sobre o jogaço do brasileiro e não deixaram de elogiar o seu gol e sua assistência magistral. Como o Vini está mudando, cara, iniciando jogada lá no perto da sua área de defesa, recebendo a bola do Courtois muitas vezes. Tá virando um playmaker perfeito. Pior que hoje, foi um jogo apagado. Aí tu pega um jogo apagado dele, um gol e uma assistência. Não tem jeito, é o melhor do mundo. O gol vai mascarar a péssima atuação dele hoje. Errou a maioria das jogadas e não sei o que deu na cabeça dele para tentar driblar na área de defesa do Madrid. Perdeu várias bolas assim. Pois é, na minha opinião, realmente o Vinícius Júnior errou alguns passes no primeiro tempo, mas na segunda etapa ele simplesmente foi perfeito e praticamente decidiu o jogo. O Real Madrid, enquanto ainda convive com uma série de lesões, ganhou mais uma preocupação nesta terça-feira. O atacante Mbappé deixou o campo com dores ainda no primeiro tempo do duelo contra a Atalanta, pela Liga dos Campeões. Ele precisou ser substituído aos 34 minutos, dando lugar a Rodrigo. O astro francês foi o autor do gol que abriu o placar para o Real Madrid diante dos italianos, aos 10 minutos de jogo. Ele vinha se destacando na partida, com outras chances de finalização, mas indicou dores e precisou ser substituído antes do intervalo. O craque deixou o campo andando normalmente e foi para o banco de reservas. O Real Madrid deve se manifestar sobre a situação de Mbappé após a partida.
O clube espanhol tem entre os seus próximos compromissos a disputa da Copa Intercontinental, torneio no qual já está classificado para a decisão. O Botafogo, campeão da Copa Libertadores, pode ser o rival do Real na final. Antes, porém, precisa superar 2 eliminatórias. Na minha opinião, esse time do Botafogo está muito promissor para o Intercontinental e tranquilamente conseguirá enfrentar o Real Madrid na final. Qual a sua opinião sobre isso? Acha que o time brasileiro pode surpreender? Comente aqui embaixo. Vale ressaltar que o Rodrigo falou sobre sua volta de lesão e afirmou que o foco do elenco comandado por Ancelotti ainda não é na Copa Intercontinental, que contará com a presença do Botafogo devido ao calendário apertado. Champions, né? Sim, acho que agora a gente pode respirar um pouquinho mais nessa competição que tava custando pra gente para conseguir as vitórias. Hoje foi bem difícil também, mas estamos muito felizes com a vitória. Rodrigo, um jogo no qual vocês tiveram dificuldade de conseguir criar no primeiro tempo, na segunda parte parece que vocês cresceram e depois um sofrimento no final. Vocês estavam preparados para tudo isso? Sim, jogo de Champions é assim, a gente sempre tem que estar preparado para isso. Eles jogavam de uma forma diferente, assim, né, que eles marcam individual todo o campo e às vezes quando eles conseguem encaixar a marcação fica muito difícil, mas quando a gente consegue criar os espaços, tem muito espaço. Então acho que no segundo tempo, assim, nos momentos que a gente teve espaço, a gente conseguiu aproveitar e depois tivemos que sofrer um pouquinho, mas deu tudo certo. Nunca fui de ter lesões e ultimamente tem me complicado um pouco. Eu voltei no jogo contra o Getafe, logo depois do jogo do Bilbao eu joguei mais do que eu podia, isso pode também atrapalhar um pouco, por isso que no jogo passado teve essa gestão assim de minutos, mas como eu falei, tem sido complicado essa semana, esse calendário também tá bem apertado pra gente. Você vê jogadores que quase nunca machuca, que foi meu caso, o caso do Vini, do Camavinga também, e todo mundo tendo lesão, tá sendo complicado, mas é o que tem pela frente. A gente tem que seguir treinando e descansando os dias que puder e seguir com as vitórias agora. Semana que vem, Intercontinental, amanhã o Botafogo entra em campo, pode ser o rival de vocês na final, já estão pensando alguma coisa para preparar o jogo caso possa vir o Botafogo? Não, ainda não deu pra pensar, a gente tá tendo tanto jogo ultimamente que não tá dando pra pensar muito à frente não, agora é pensar no raio e depois, quem sabe, desejar sorte pro Botafogo também na competição e quem sabe se a gente encontrar eles na final que seja um grande jogo. Obrigada. Pois é, agora eu quero saber a sua opinião sobre uma polêmica envolvendo o Vini e o Mbappé. Você acha que o brasileiro joga mais futebol quando o francês está fora do time? Como aconteceu hoje, Mbappé saiu lesionado e o Vini simplesmente acabou com o jogo no segundo tempo. Deixe sua opinião aqui embaixo. Valeu, galera. Deus abençoe e até o próximo vídeo.